Vamos ler Gênesis capítulo 3, versículo 4, e depois nós vamos ler Salmo capítulo 10, versículos 6, 11 e o 13. Gênesis capítulo 3, versículo 4 diz assim: Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis. Vamos repetir juntos esse texto, irmãos? Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis. Vamos agora para Salmo capítulo 10, versículo 6, o 11 e o verso 13. Salmo de número 10, verso 6, 11 e o 13. Diz assim a palavra: Pois diz lá no seu íntimo, verso 6, jamais serei abalado, de geração em geração nenhum mal me sobrevirá. Verso 11, diz ele no seu íntimo: Deus se esqueceu, virou o rosto, e não verá isto nunca. Verso 13, por que razão despreza o ímpio a Deus, dizendo no seu íntimo que Deus não se importa? Até aqui. Irmãos, você já ouviu dizer que Deus ele não castiga? Porque eu ouço isso o tempo todo. Eu vejo sempre pessoas dizendo que Deus ele não castiga. Deus não castiga. Mas eu não vejo isso nas Escrituras. Existe algum texto, pelo menos um versículo, dizendo que Deus não castiga? Dizendo que Deus não pune? Nós vamos falar sobre isso nessa noite. Curva a sua cabeça, por favor. Pai, em nome de Jesus, esta é a sua palavra que nós acabamos de ler. Deus, mais uma verdade precisa ser pregada aqui hoje. Pai, essas pessoas que estão aqui vieram para te adorar, glorificar, louvar o teu nome, mas também vieram para serem confrontados pela tua palavra. Agora chegou a hora, meu Deus, de o Senhor nos confrontar com a sua palavra. Que o teu Espírito Santo faça isso hoje. Que o teu Espírito Santo, através dessa exposição, traga reflexão espiritual para cada uma dessas pessoas, em nome de Jesus. Deus, não permita que essas pessoas saiam daqui do mesmo jeito que elas entraram. Pai, por favor, em nome de Jesus, é o que nós te pedimos. Amém. O tema de hoje é: posso pecar e não ser punido por isso? Não é uma pergunta, é uma afirmação que muitos fazem. Muitos fazem exatamente essa declaração: eu posso pecar e eu não serei punido por isso. Talvez existem pessoas aqui no nosso meio que acreditam nessa declaração, que acreditam que podem pecar tranquilamente e não serão punidos. Não serão punidos. Existem pessoas que acreditam nessa mentira. E talvez essa seja a mentira mais importante que Satanás divulga no nosso meio. Satanás, ele tenta nos convencer de que essa declaração, ela é verdadeira. Verdadeira. Quando nós lemos aqui em Gênesis capítulo 3, vamos voltar para Gênesis capítulo 3, no versículo 4, nós temos aqui Satanás dizendo para Eva, quando Eva foi tentada por Satanás para comer do fruto, Eva disse: eu não posso comer desse fruto, porque se eu comer, eu vou morrer, porque Deus disse que aquele que comer do fruto, morre. Satanás, o que ele fez? Ele mudou isso. Ele disse para Eva: olha,
é certo que não morrereis. Mas se nós analisarmos no capítulo 2, no verso 16 e 17, encontraremos aqui o comando de Deus de modo muito claro sobre essa questão. Gênesis 2, 16 e 17, diz assim: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus deixou isso bem claro para Adão, e Adão passou esta informação para Eva. O comando foi claro: não coma, porque se você comer, você morre. Se você comer, você morre. Deus deixou bem claro para Adão e Eva que a consequência daquela desobediência seria a morte. Haveria sim uma punição, haveria sim uma consequência. Mas no versículo 4, como nós lemos, Satanás ele desafiou essa consequência e distorceu completamente a palavra de Deus. Nós entendemos aqui agora no versículo 17, na última parte do versículo 17, entendemos claramente a ordem de Deus para a sua criação: certamente morrerás. Você entende isso, irmão? Você compreende isso? O pecado gera morte. Deus deixou isso bem claro para Adão e Eva, só que Satanás distorceu essa palavra e disse para a mulher, versículo 4 mais uma vez. Vamos ver a distorção da palavra no versículo 4. No versículo 17 do capítulo 2, Deus disse: certamente morrerás. Mas no versículo 4 do capítulo 3, Satanás disse para a mulher: com certeza você não vai morrer. Você vê aqui a distorção da palavra? Deus disse para o homem: se você pecar, você morre. Satanás vem e diz para Eva: não, com certeza você não vai morrer. Satanás está dizendo para Eva: pode pecar, Eva, não tem punição, Eva, pode pecar, Eva, Deus não vai lhe punir, pode desobedecer, Eva, não tem problema nenhum, você não vai morrer. Se você pecar, você não vai morrer, vai ficar tudo bem. Pode pecar, vai ficar tudo bem. Pode desobedecer, vai ficar tudo tranquilo. Pode pecar, Eva. Eu vejo Satanás fazendo isso hoje. Satanás dizendo para as pessoas, e talvez você é uma delas que está aqui. Talvez você é uma dessas pessoas que Satanás está dizendo: não, não tem problema, pode pecar à vontade, pode pecar, não vai haver consequência nenhuma. O Deus que você serve é amoroso, o Deus que você serve é um Deus de graça, o Deus que você serve é um Deus de misericórdia, então não haverá punição. Desobedeçam, pecam, fiquem à vontade para pecar. Afinal de contas, o arrependimento resolve tudo. O arrependimento pode resolver tudo, menos a consequência. Haverá consequência para cada pecado cometido. Satanás quer mudar isso, Satanás quer distorcer isso. Nós não podemos esquecer do rei Davi. Ele se arrependeu do pecado que ele cometeu, do pecado de assassinato e do pecado de adultério, mas a consequência daquele pecado veio para a sua casa, veio para a sua família, veio para os seus filhos. E é por isso que Satanás quer distorcer a palavra. E ele quer que você acredite nessa mentira, porque ele quer que você sofra as consequências do pecado. É isso que ele quer. Ele quer sofrimento para você, ele quer sofrimento para a tua casa, ele quer sofrimento para a sua família. E para ele fazer isso, ele precisa te convencer de que os seus pecados não haverá punição.
É isso que o inimigo faz. O inimigo tenta nos levar a crer que não haverá julgamento para o nosso pecado. Deus é amor? Claro que é. Deus é bom? Claro que Ele é bom. Deus é misericordioso? Sim. Mas nós não podemos esquecer que além dele ser bom, além dele ser amor, além dele ser misericordioso, o nosso Deus é um Deus de justiça. Ele não faz justiça, Ele é a própria justiça. Isso me assusta. Quando eu procuro estudar sobre a justiça de Deus, eu fico com medo, eu fico assustado. Porque essa palavra justiça significa dar a cada um o que merece. E o que pecadores merecem, de acordo com as Escrituras? O que merece aqueles que desobedecem a Deus? O que merece? De acordo com a Bíblia, o que merece? Nós somos dignos de quê? Nós que pecamos, nós que desobedecemos. A justiça de Deus me põe de joelhos. A justiça de Deus me põe com meu coração rasgado diante desse Deus que é sempre justo, que sempre faz o que é correto. Deus não falha, Deus não erra no seu julgamento. Deus sempre vai cumprir com a sua lei. Deus, Ele não abre mão da sua lei, porque Ele é justiça, Ele é justo e Ele sempre vai cumprir com a sua lei. Deus deixou bem claro para Adão, Gênesis 2:17, se você me desobedecer, você morre. Você morre. Se você pecar, você morre. Satanás, ele disse para Eva, não, isso não vai acontecer. Quando nós lemos aqui Salmo, capítulo 10, vamos para o Salmo capítulo 10 agora. O escritor do Salmo 10, ele vai indicar para nós 3 vezes, por que razão as pessoas desobedecem a Deus. Por que as pessoas desobedecem a Deus? Por quê? A Bíblia vai nos responder. O Salmo 10 vai nos responder. Porque simplesmente as pessoas desobedecem a Deus, sabendo que Deus é santo, sabendo que Deus é justo, sabendo que Deus odeia o pecado. Por que razão as pessoas desobedecem a Deus? E tem pessoas que desobedecem a Deus deliberadamente, mesmo sabendo o que a lei diz. Muitas pessoas vão lá e desobedecem a lei, mesmo sabendo o que ela diz. Por que muitos fazem isso? O Salmo 10 vai nos responder. O Salmo 10 vai dizer para nós que a razão pela qual as pessoas desobedecem a Deus é que elas acreditam que não serão punidas por isso, que não haverá punição, é por isso que desobedecem. Eu vou pecar aqui, vai ficar tudo bem e tal. Eu faço aquela oraçãozinha, né? Pai, me perdoe, está tudo bem, está ótimo. No versículo 6, 11 e 13, nós temos aqui algumas declarações de pessoas que pecam, que desobedecem, por acreditarem que não serão punidas por isso. Vamos repetir a leitura. No versículo 6 diz: por diz lá no seu íntimo, jamais seria abalado. De geração em geração, nenhum mal me sobrevirá. Não haverá nenhum mal sobre mim, nenhum. E o contexto aqui é as pessoas pecando diante de Deus. No versículo 11 diz ele no seu íntimo, Deus se esqueceu, virou o rosto e não verá isto nunca. Ou seja, são ímpios dizendo, olha, Deus ele não está olhando para os meus pecados, Deus não viu nada disso. Deixa eu falar uma coisa para você, o nosso Deus vê tudo, o nosso Deus contempla tudo, tudo que você pensa, Deus sabe, tudo que você faz, Deus sabe. Não há nenhum lugar na terra nem no céu que você possa fazer alguma coisa escondido aos olhos de Deus. Deus ele vê tudo, absolutamente tudo. Ele vê, ele enxerga todas as coisas.
A Bíblia diz, a Bíblia deixa bem claro, que nós seremos julgados até mesmo por cada palavra que sai da nossa boca. Deus julgará até mesmo as intenções dos nossos corações. Deus, Ele vai julgar. Então Satanás, ele quer que acreditemos nessas 3 mentiras sobre o pecado. Que não vamos colher o que semeamos. A segunda mentira, que as escolhas que fazemos não terão consequências. A terceira mentira, que podemos brincar com fogo e não nos queimaremos. Satanás tenta nos convencer dessas 3 mentiras. E eu espero que vocês que estão aqui nessa noite não acreditem em nenhuma delas. Eu vou repetir. Primeira mentira, que não vamos colher o que semeamos. É claro que vamos. Tudo aquilo que o homem semear, ele vai colher, diz a palavra. É a lei da semeadura. Se plantar pecado, colhe punição. Colhe punição. Se plantar pecado, vai colher morte. Morte. Pecado não é algo que devemos brincar. Pecado, irmãos, é algo horrível, terrível e destruidor. Não brinque com pecado. Vai acabar com a sua vida. Vai destruir você. A segunda mentira, que as escolhas que fazemos não terão consequências. Haverá sim. E eu digo para vocês, de acordo com a palavra, as consequências não atingem somente você que peca. As consequências também vão atingir tua casa e tua família. Se você viver deliberadamente no pecado, as consequências cairão sobre todos que estão à sua volta. Como aconteceu com Davi, vai acontecer com qualquer um que pecar deliberadamente. As consequências podem alcançar a todos à nossa volta. E a terceira mentira é que nós podemos brincar com fogo, que nós não iremos nos queimar. Não tem como você brincar com o pecado e você sair ileso dele. Não tem como. O pecado vai deixar marcas, e marcas terríveis. Nós devemos nos lembrar que Satanás, ele é um mentiroso, irmãos. É isso que a Bíblia diz, que Satanás, ele é um mentiroso. E essas 3 mentiras aqui, nós não podemos acreditar em nenhuma delas. Eu vou repetir, o que você semear, você vai colher. As escolhas que você fazer, principalmente escolhas erradas, principalmente escolhas tendenciosas ao pecado, isso vai trazer consequências. Se você brincar com fogo, você vai ser queimado, com certeza. Mas Satanás, ele que é o pai da mentira, ele que é mentiroso, as coisas que Deus chama de pecado, Satanás, ele nos diz que não é pecado. Nada, moço. Oxe, por isso que eu não sou crente. Tem gente que fala assim, por isso que eu não sou crente, porque a gente não pode beber, a gente não pode fazer isso, a gente não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, e beber, porque são coisas divertidas, são coisas bacanas, são coisas legais, e esses crentes andam dizendo que não pode, que não pode, que não pode, que não pode. E Satanás fica convencendo as pessoas de que o pecado é divertido, de que o pecado é legal, de que o pecado é seguro, de que o pecado é uma coisa inocente, de que o pecado é uma coisa irrelevante. O pecado não é irrelevante. Se fosse irrelevante, Deus não precisaria mandar aqui na terra o único filho dele para nos salvar de algo irrelevante. Você sabe por que Jesus Cristo teve de vir aqui na terra, se humilhar, se tornar um de nós, morrer numa cruz? Porque o pecado é algo terrível, o pecado é algo que destrói, é algo que mata. Jesus veio aqui nessa terra para nos salvar de algo terrível. Como podemos brincar com isso? Como você pode olhar para o pecado como uma coisa qualquer?
sendo que foi necessário o próprio Filho de Deus vir aqui para resolver isso. Nenhum homem na terra foi capaz de resolver o pecado, somente Deus foi capaz. Somente Deus foi capaz. A morte de Jesus Cristo na cruz não revela o nosso valor. A morte de Jesus Cristo na cruz revela o quanto o pecado é destruidor para o homem. E foi destruidor, e é destruidor. O pecado é algo tão destrutível, que foi necessário apenas um único pecado cometido, para esse mundo virar o que ele é hoje. Quantos pecados Adão cometeu, para esse mundo virar essa desgraça que é? Não estou falando palavrão não, gente. É isso mesmo o nome. O nome é esse. O mundo é o que é, minha gente. Não é por causa de política. Deixa de ser tolo. É o capitalismo. Que capitalismo coisa nenhuma. O mundo é o que é por causa do pecado. Não existe governo. Não existe político. Não existe sociedade que vai trazer ordem para esse planeta. Apenas um homem vai resolver esse mundo aqui. E o nome dele é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Porque Jesus Cristo, ele vai tirar desse mundo o que mantém escravo. Jesus vai tirar desse mundo o que causa desigualdade, o que causa mentira, o que causa desunião. O pecado fez isso com o mundo. Jesus é que vai resolver. O problema do mundo é uma coisa só. Qual é o problema do mundo? Eu pergunto a vocês, se você é crente de verdade, porque tem gente que abre a boca que é crente, mas não é. Porque o crente jamais vai relativizar a palavra de Deus. Um crente de verdade jamais vai diminuir as escrituras. O crente de verdade, ele tem uma verdade absoluta, e essa verdade absoluta é a Bíblia. E a Bíblia diz que o problema do mundo é o pecado. E é por isso que Mateus 1:21 diz: ela dará à luz um filho, e você porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus não vai nos salvar de uma política. Jesus vai nos salvar de um problema muito maior do que isso. O pecado. Não acreditem nas mentiras de Satanás. O pecado gera morte. Fuja do pecado. Fuja. Antes que seja tarde demais. Antes que você morra espiritualmente. Se Satanás ele tem 3 mentiras com relação ao pecado, eu tenho aqui 5 verdades com relação ao pecado. A primeira delas é: o pecado é perigoso, é mortal. A segunda verdade é que nós vamos colher o que semeamos. A terceira verdade é que cada escolha terá consequência. E a quarta verdade é que se brincarmos com fogo, vamos sim nos queimar. E a quinta e última verdade é que o pecado, após se consumar, gera a morte. Tiago 1,15. Pecado consumado gera morte. Porque muitos em nosso meio estão frios, estão apáticos espiritualmente, infrutíferos espiritualmente, cabisbaixos espiritualmente, andam se escondendo. Por quê? Porque o pecado faz isso. Não estou dizendo que todas as pessoas que estão nessas condições é porque estão em pecado, mas eu estou dizendo que muitas dessas pessoas que se encontram nessas condições é porque deu lugar ao pecado, e agora estão desfrutando dessa consequência terrível, que é o desânimo, que é a tristeza, que é a fraqueza. Quando Adão e Eva, quando eles pecaram, onde é que Deus encontrou eles? Eles estavam se escondendo de Deus.
Deus não queria que Adão e Eva estivessem dentro dos matos, se escondendo da sua presença. Achava mesmo que você poderia pecar e ficar de boa? Achava mesmo que você poderia pecar e não haveria punição, não haveria consequência? As consequências, elas existem. Talvez Deus não manda a punição na hora, talvez Ele manda uma semana depois, um mês depois, um ano depois, 5 anos depois, 10 anos depois, ou na eternidade, mas a punição sempre vem. A consequência, olha aqui para mim, a consequência sempre vem. Sempre vem. Você acha que, de acordo com essa passagem de Gênesis, acha mesmo que Satanás apenas queria distorcer a verdade? Não, ele foi mais longe do que isso. Satanás não apenas disse para Eva, consequentemente para Adão também: olha, vocês não vão morrer, se vocês pecarem, vocês não vão morrer. Não foi apenas isso que Satanás disse para Adão e Eva. Ele disse mais ainda. Se nós analisarmos o versículo 5, Satanás vai mostrar para Eva e para Adão que a desobediência gera até benefício. Satanás vai mostrar que o pecado vai ser bom. Haverá lucro, haverá benefício. Satanás vai mostrar para Eva ali no jardim que se ela desobedecesse a Deus, que se ela pecasse, haveria uma coisa boa nesse pecado, haveria uma coisa boa nessa consequência. Eu vejo isso hoje. Eu vejo pessoas acreditando na palavra de Satanás e achando que o pecado vai trazer algum tipo de benefício. É mais ou menos assim. O cara está brigando com a esposa, ou a esposa brigando com o marido. Aí Satanás vem e diz no coração do marido ou no coração da esposa: por que você não pega outra? Por que você não pega outro? Por que você não sai de casa? Por que você não vai embora? Você vai ser feliz. Você vai estar pecando, claro, você vai estar pecando, mas você vai ser feliz. Você vai resolver esse problema. Você vai ter paz. É claro que a Bíblia diz que você não deve fazer isso, mas se você fizer, você vai ser no lucro. Vai ser bom para você. Satanás fez isso com Eva. Aqui no versículo 5, nós podemos ver isso aqui no versículo 5. Na verdade, Satanás dizendo, versículo 5 de Gênesis 3, na verdade Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Satanás está dizendo para Eva: olha, se você desobedecer a Deus, não vai haver essa consequência negativa, não, vai haver benefício para você. Os seus olhos vão se abrir, mulher. E essa sua desobediência, esse pecado vai trazer isso para você. Os seus olhos vão se abrir e vocês serão como Deus e serão conhecedores do bem e do mal. Podem comer do fruto, pode pecar, porque haverá benefícios. É isso que Satanás faz. Satanás tenta convencer as pessoas, principalmente aquelas mais fracas. O que são pessoas espiritualmente fracas? Pessoas que não oram, pessoas que não meditam nas escrituras, pessoas que vêm raramente à igreja, pessoas que não têm uma vida piedosa, pessoas que não têm interesse profundo pelas coisas de Deus, pessoas que não têm fome de Deus. Essas pessoas são fracas espiritualmente, e Satanás, ele consegue enganar facilmente essas pessoas, porque ao contrário dessas pessoas que eu acabei de falar aqui, aquelas que estão constantemente na igreja, lendo a palavra, estudando a palavra com a igreja, aleluia, porque deixa eu abrir os olhos de vocês aqui,
Patrícia me mandou um vídeo muito interessante de alguns Nicodemos falando sobre os desigrejados, sobre essas pessoas que escolhem congregar em casa, achando que são igreja em casa. Ei, deixa eu falar uma coisa aqui, não existe esse negócio de ser igreja em casa, não existe igreja no singular. A Bíblia compara a igreja com o corpo. Olha para mim aqui, olha para o meu corpo, quantos membros tem aqui? Um braço é um corpo? Uma perna é um corpo? Uma cabeça é um corpo? Um dedo é um corpo? O corpo é cabeça, braço, perna. Se você ficar congregando em casa sozinho, não vem para cá dizendo que você é igreja, porque você não é. A igreja é um corpo que tem membros e estão ligados. Um precisa do outro, o meu braço precisa das minhas pernas precisam dos meus braços, aleluia, e assim por diante. Isso é igreja. E as pessoas que não compreendem a igreja dessa forma, são presas fáceis de Satanás, para Satanás convencer essas pessoas de que elas podem pecar, não haverá consequências, e ainda ele diz, que haverá até benefícios, se cometer pecado. Você acredita mesmo que pecado traz benefício? Ei, acredita? Acredita? Que algum pecado vai fazer você mais feliz? Então fique longe do pecado. Fique longe do pecado. Fique longe do pecado. Eva, infelizmente, acreditou em Satanás. Ela acreditou que o pecado não haveria consequências terríveis, que o pecado poderia trazer algum tipo de benefício para a vida dela, mas, infelizmente, as consequências veio para Eva e para Adão, e as consequências foram terríveis, não apenas para ela, não apenas para o seu marido, para a sua família e para todos os seus descendentes. Todos os seus descendentes, ou seja, cada um de nós aqui, sofre com o pecado, porque o pecado gera morte. O pecado é algo tão terrível que a Bíblia diz que até os cosmos sofrem por causa do pecado do homem. O pecado é tão terrível que a Bíblia diz que até a natureza geme por causa do pecado do homem. O pecado não atingiu apenas a raça humana, mas o pecado atingiu toda a criação de Deus. Atingiu a natureza, atingiu os animais, atingiu as florestas, atingiu tudo. Tudo mudou após o pecado. Tudo. O pecado é algo muito terrível. E nós precisamos entender isso, irmãos, que todo pecado causa um efeito devastador. Eu tenho uma relação aqui do que o pecado pode trazer para a vida de alguém. Além de tudo isso que eu falei, de acordo com o Salmo 51, versículo 12, o pecado rouba a alegria. Está lá, Salmo 51, versículo 12. O pecado roubou a alegria de Davi. Davi era um camarada alegre, feliz, adorador. Quando ele pecou, acabou a alegria de Davi. Acabou aquela adoração, acabou aquele louvor, porque o pecado rouba a alegria do crente. Não tem como, irmãos, um crente viver em pecado e ele ficar alegre, feliz. Ele dá aquela maquiada, mas não tem como. Ele bota aquela cara, aquela maquiagem que está tudo bem, está tudo beleza, está tudo maravilha, mas Deus sempre traz à luz aquilo que está oculto. Não tem como essa máscara você colocar ela a vida toda, uma hora ela cai. Quando alguém está em pecado, olha para você ver como é que é. Olha para você ver como é que é. É triste. É triste. O pecado rouba a nossa alegria. No versículo 3 do Salmo 51, o pecado traz culpa. A pessoa não consegue ser feliz porque fica com aquela consciência pesada dentro de si. Sabe que errou, sabe que pecou, então aquela consciência que na verdade é o Espírito Santo, que fica não nos acusando, mas sinalizando: olha, você está errado, você pecou, você não deveria ter feito isso.
E aquilo vai nos matando por dentro, aquele sentimento de culpa vai nos destruindo. Eu disse para vocês e não nego, eu lutei muito logo quando eu me converti. O meu processo de libertação durou quase 3 anos. Quase 3 anos. Eu era um jovem muito daquele jeito, sabe, que namorava demais. E me converti mesmo, mas as meninas vinham atrás de mim até dentro da igreja. Dentro da igreja. Estava lá eu de boa na igreja, quando eu olhava do lado, olha lá a fulana, a sujeita. E teve uma hora que eu não resisti. Eu caí. Meu Deus. Foi uma coisa horrível. Aquilo me destruiu por dentro. Eu sentia ânsia de morte. Sabe, eu desejava morte, eu queria morrer. Tamanha era a culpa que havia dentro de mim. Uma tristeza profunda. Tomou todo o meu ser. E eu não conseguia me levantar, eu não conseguia ter paz no meu coração, até que eu procurei o meu pastor, procurei mais 3 irmãos, confessei o meu pecado para eles, e como a Bíblia diz, que é aquele que, aleluia, que confessar, será curado, será sarado. Quando eu confessei, ainda bem que eu nunca tive pastor ruim na minha vida. Meu pastor me abraçou. Filho, eu não abro mão de você, e nem Deus abre mão de você. Nós vamos passar um período de restauração para a tua alma. Gente, mas aquilo dói em mim até hoje, porque fica marcas, fica cicatrizes na minha vida, fica cicatriz na vida de qualquer um que peca. É por isso que a Bíblia diz para nós: fiquem longe do pecado. Fique longe. Em 2 Coríntios 2, 9 ao 11, diz que o pecado dá vantagens a Satanás. O pecado abre brechas. Tu entende isso, irmão? Ei! Deus está falando com você. O pecado abre brechas e dá vantagens para Satanás. Satanás encontra o que nós chamamos de legalidade para atuar na nossa vida, para bagunçar na nossa vida, para destruir a nossa vida. Quando nós pecamos, nós estamos dando vantagens e estamos dando legalidade para Satanás agir e efetuar sobre nós. E a gente fica se perguntando: o que está acontecendo, o que está acontecendo, o que está acontecendo? Você deu brecha, você deu legalidade para Satanás. É por isso que a sua vida está do jeito que está. Vantagens para Satanás. Nós não temos que dar vantagens para Satanás, irmão, de hipótese nenhuma. Não legalidade para ele agir na nossa vida. Nossa vida já é difícil, ainda mais dando legalidade, ainda mais dando vantagens para ele. Em 1 Tessalonicenses 5,19... algo terrível também acontece quando nós damos lugar ao pecado. De acordo com 1 Tessalonicenses 5,19, o pecado apaga o Espírito Santo de Deus. Apaga. Quando alguém vive em pecado deliberadamente, a pessoa para de orar, para de buscar a Deus, para de ler a Bíblia, para de vir à igreja, porque o pecado apaga o Espírito Santo de Deus. Aquele fervor vai embora, aquela unção desaparece, aquela alegria some. Pessoas que antes cantavam, celebravam, sabe, aquela coisa toda, e era algo lindo de se ver. Hoje, é pura tristeza. Cadê aquela alegria? Cadê aquele fervor? Onde foi parar aquela plenitude do Espírito Santo? É por isso que a Bíblia diz, eu repito, não dê lugar ao pecado, porque o pecado apaga o Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus é o que nos dá vida, meus irmãos. É o Espírito Santo de Deus que nos dá força. É o Espírito Santo de Deus que nos renova. É o Espírito Santo de Deus que nos coloca para cima.
aleluia, nós não podemos apagar essa força poderosa que há dentro de nós. Satanás quer acabar com ela, Satanás quer acabar com esse fogo, Satanás quer acabar com esse poder, fazendo com que você peque. Salmo 38, do versículo 1 ao 11, nos diz que o pecado traz danos físicos. Sabia disso? Eu conheci uma mulher que ela cometeu o pecado da fofoca. Esse pecado acabou com o ministério de um pastor, porque todos acreditaram nessa fofoqueira e não acreditaram no pastor. O pastor, ele perdeu o seu ministério por causa desse pecado da fofoca. Foi destruído, completamente destruído. Essa mulher levantou uma fofoca dizendo que o pastor tinha adulterado, porque a igreja deixou de acreditar no pastor para acreditar nessa raça ruim de gente que dá lugar ao pecado da fofoca. E vai um aviso aqui: eu sou cruel com esse tipo de gente na vida. Quando eu identifico um, sai da minha frente, porque é algo terrível na vida da igreja. Qualquer tipo de pecado mas esse é terrível. É terrível. Nós estamos desenvolvendo um trabalho aqui na igreja, onde minha esposa está ministrando às mulheres da igreja o livro chamado Mulheres Piedosas, onde um dos pecados que são mais combatidos nisso é o pecado da fala, o pecado da comunicação, onde infelizmente, eu sou pastor, eu sei o que eu estou falando, a maioria das pessoas que mais praticam o pecado da fofoca na igreja são do sexo feminino. E a própria Bíblia diz isso. Você não vê o único versículo na Bíblia, Deus dizendo para os homens, não sejam maldizentes. Mas você vê versículos na Bíblia, Deus dizendo para as mulheres, não sejam maldizentes. Eu não sei te explicar, porque as mulheres dão mais lugar a esse tipo de pecado. E eu quero nessa noite aqui reiterar o que vocês estão sempre estudando às quartas-feiras. Fique longe desse tipo de comportamento. E fique longe desse tipo de pessoa. A Bíblia diz, se afaste de todo irmão que ande de modo desordenado. É a Bíblia que diz, se afaste desse tipo de pessoas. Fique longe desse tipo de pessoa. Se é para ficar perto, exorte. Se é para andar junto, exorte, mas não participe desse tipo de pecado. Essa mulher cometeu o pecado da fofoca contra esse pastor. Esse homem já estava destruído, já fazia anos. Só que aí alguém bateu lá na porta da casa dele e disse, pastor, a mulher que falou que o senhor havia adulterado está em uma cama, vegetando, só está o couro e o osso, só esperando a morte. Pastor, agora que ela está na beira da morte, ela chamou toda a igreja e disse, olha, eu estou nessa situação porque eu pequei contra um homem de Deus. Eu levantei um falso testemunho contra ele há muitos anos atrás. Eu destruí com o ministério dele, com a família dele, porque eu disse algo da vida dele que era uma mentira. E agora eu estou sofrendo a consequência desse pecado na minha alma e no meu corpo. Por favor, antes que eu morra, chame ele aqui, para que eu possa pedir perdão por esse pecado. Aquele pecado trouxe consequências, trouxe danos ao corpo físico daquela mulher. Olha, ei, não brinque com o pecado. Você está ouvindo? Você está ouvindo? Não brinque com o pecado. O pecado não traz apenas danos espirituais, mas danos físicos também. Tem muita gente doente aí por causa do pecado. Salmo 32, versículo 3 e 4. Nos diz que o pecado provoca uma dor na alma. Dor na alma. Em Efésios 4:30 diz que o pecado entristece o coração de Deus.
Isaías 30, versículo 1, diz que o pecado abre a porta para outros pecados. Vou repetir, Isaías 30, versículo 1 diz que o pecado abre a porta para outros pecados. Geralmente, quando alguém está em pecado e não quer se arrepender, não quer confessar, vai acabar cometendo outros pecados e vai gerar, sabe, uma bola de neve que vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo e vai crescendo, e quando a gente menos espera, a coisa já tomou proporções terríveis, terríveis, terríveis. Isaías 59, 1 e 2, diz que o pecado quebra a nossa comunhão com Deus, irmãos. Irmão, não existe uma bênção maior do que essa nas Escrituras. Essa é a doutrina da propiciação, onde a morte de Jesus Cristo na cruz fez com que Deus se tornasse propício a nós. Deus, ele não fala com pecadores, Deus, ele não ouve a oração de pecadores, mas através da morte de Jesus, hoje nós podemos orar na certeza que Deus vai nos ouvir, porque através de Jesus nós temos comunhão com Deus. Foi necessário Jesus Cristo morrer numa cruz para que pudéssemos ter comunhão com Deus, irmãos. O pecado quebra com essa comunhão, quebra. Provérbios 28, 1 diz que o pecado produz medo. E em João 8, 34 diz que o pecado nos faz seus escravos. A pessoa entra no vício de pecado e não consegue sair de lá, porque se torna um escravo. Um escravo. Tudo isso acontece, irmãos, por causa do pecado. O pecado, ele rouba a alegria. O pecado traz culpa. O pecado dá vantagens a Satanás. O pecado apaga o Espírito Santo. O pecado traz danos físicos. O pecado provoca uma dor na alma. O pecado entristece o coração de Deus. O pecado abre a porta para outros pecados. O pecado quebra a comunhão com Deus. O pecado produz medo. O pecado nos faz seus escravos. Mas nós temos uma boa notícia. O pecado faz isso. O pecado gera morte, mas Jesus gera vida. Jesus nos dá vida. Vida. E eu quero ler com vocês Mateus 1, 21. Todas as vezes, irmãos, que Satanás dizer para um de vocês aqui: peque, porque não haverá punição. Todas as vezes que Satanás falar para você: peque, e você vai ter lucro, vai ter benefício com isso, lembre-se dessa lista, dessas passagens bíblicas que nós acabamos de ler. Lembre-se do que Deus diz sobre o pecado. Mas nós temos essa boa notícia aqui em Mateus 1, 21. Ela, Maria, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Só Jesus pode te salvar. Só Jesus. Somente Jesus. Se você pecou, Deus está dizendo para você: se arrependa. Confesse e se arrependa.